Carrie é uma jovem de apenas 15 anos que não conhece muito do mundo no geral, porque possui uma mãe, mais especificamente, muito autoritária, extremamente religiosa, mas que beira aquele ponto ali do fanatismo, fazendo com que ela prive a garota dos conhecimentos do mundo, dos ensinamentos no geral. E um certo dia, ali no colégio, durante ali a hora do banho, pós-aula de educação física, ela acaba tendo sua primeira menstruação, fazendo com que ela se assuste. Afinal, ninguém nunca conversou sobre isso com ela. Ela sofre bullying por parte das outras garotas que jogam absorventes nela. Enfim, algo horrível. Mas o que também desperta nela nessa época, junto com o trauma, com o medo, com o pânico dessa situação, são poderes telecinéticos. Fazendo com que essa garota, que é digamos assim, afastada da escola porque sofre bullying, essa garota que é reprimida pela mãe, essa garota que fica marginalizada pela sociedade no geral, acabe descobrindo por conta própria que possui esses poderes, mas como ela vai utilizá-los? Isso quem vai ditar não é ela, é quem está ao seu redor, basicamente. Essa é a sinopse de Carrie, a Estranha, clássico filme de 1976, que teve outras versões posteriores, mas essa especificamente do Brian De Palma, que é um clássico do terror, e que é a adaptação, claro, do livro do Stephen King, Carrie a Estranha, o primeiro livro do mestre do terror. Olá, meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto e bora conversar sobre esse filme. Mas antes, é claro, se inscreve no canal, se não for pedir muito, ative o sininho e sempre acompanhe o Resenha de Minuto. Fechou? Bom, como eu falei, Carrie a Estranha é a adaptação do primeiro livro do Stephen King. Eu gosto muito do livro, eu só tenho essa edição aqui pequenininha, uma edição de bolso que uma vez eu peguei no sebo. Pretendo pegar uma edição nova, a editora Suma lançou uma edição linda recentemente. Mas falando do filme especificamente, aqui a gente tem uma história que, mesmo sendo uma história antiga, de quase 50 anos, inclusive o livro completa 50 anos no ano que vem, é uma história muito moderna, por assim dizer. Porque quando a gente para olhar, digamos assim, no plano mais básico, o Carrie Estranha vai falar sobre uma garota com poderes telecinéticos e como ela acaba aprendendo a lidar com isso e quais são as consequências disso tudo. Claro que por ser uma história de terror, a gente tange a imaginar que aquilo vai caminhar por um caminho, digamos assim, mais sombrio. Só que, nas subcamadas ali do texto, a gente percebe que o Stephen King, lá em 1974, quando escreveu um livro, e na adaptação do Brian De Palma, a gente vê um subtexto muito moderno, como eu falei. A gente vê questões de bullying sendo retratadas, que se hoje em dia são questões importantes, imagina 50 anos atrás. A gente vê essa questão do fanatismo religioso que a mãe acaba desenvolvendo perante a filha, como isso é prejudicial, como isso fecha os olhos das pessoas. Não tem nenhum problema a pessoa ser religiosa, mas quando o fanatismo tapa os olhos dela, e principalmente quando o fanatismo faz com que ela influa de maneira negativa na vida de outras pessoas, aí sim a gente tem um problema. A vida da Carrie se prejudicou muito por causa da mãe. E como se isso tudo não fosse bastante, a gente tem muito uma questão ali, sobre sexualidade, sobre descoberta, ali descoberta feminina por parte da Carrie. E como, uma sociedade que não fala sobre essas questões, que reprime não só a Carrie, mas as mulheres no geral, de discutirem questões sobre sexualidade, sobre sexo no geral, e dentre outras situações, faz com que crie essa zona nublada, onde, a pessoa tem que passar pelo descobrimento sozinha. E muitas vezes isso também é prejudicial, porque a sociedade não permite essa discussão, a sociedade não abre as portas, trata-se isso muito como tabu, novamente. Hoje ainda é assim, as coisas vêm melhorando, mas imagine quando o livro foi escrito 50 anos atrás, quando o filme foi feito posteriormente. Então, mostra como um filme que, apesar de ser um clássico já, de ter basicamente meio século aí nas costas, continua muito bem feito, muito importante ali dentro do seu texto. Não à toa, influenciou muita coisa que veio posterior. Em questão de filme, assim, digamos assim, fora da questão do roteiro, da narrativa, a gente tem boas atuações bem dignas, a gente vê o medo na cara da Carrie, todo o, digamos assim, pavor por estar descobrindo coisas novas, seja esse paralelo, que fala sobre a questão de descoberta, sobre sexualidade, sobre um mundo diferente e tudo mais, e também sobre a telecinese dela, essa questão ali, do pavor dela em relação às outras meninas do colégio, que praticam bullying com ela. Então tudo isso é muito bem representado em tela, e também, é claro, muito bem dirigido pelo Brian De Palma. Ele, que é um diretor icônico,
foi diretor, por exemplo, de Scarface e de outros clássicos do cinema. Aqui ele consegue utilizar, né, a sua filmagem de maneira que cria tensão. Você fica ali na tensão pela Carrie, você fica na tensão pelo que vai acontecer, na expectativa, mas uma expectativa que gera também um pouco de ansiedade. Você fica ali com o pé atrás. Você quer seguir para ver para onde a história vai ir, mas você fica um pouco tenso. O filme não abusa de jumpscare. Ele é um filme de terror que abusa muito mais da questão ali da tensão e do psicológico. Tem um jumpscare ou outro, principalmente ali mais pra cena final, mas não é nada, assim, digamos assim, que choque. O filme é muito mais uma construção do que ficar te jogando momentos de susto. Além disso, o filme também utiliza muito bem dos ângulos. Já que a gente vai ter, por exemplo, quando a gente vê muitas vezes a Carrie falando com a mãe, um ângulo mais de baixo, porque ela se sente reprimida. Enquanto, né, a gente vê um ângulo mais de cima da mãe falando com a Carrie, porque é um ângulo da opressora. A gente tem, né, principalmente ali na cena do baile, quando começa o seu momento, digamos assim, de caos, a gente tem, né, uma edição que divide a câmera, né, a câmera não, desculpa, divide a tela, mostrando o caos acontecendo, a Carrie do outro lado, né, todo o olhar dela, que é muito marcante. Então, assim, é um filme muito bem construído nesse sentido, fazendo com que ele se torne gostoso de se assistir ainda hoje. Não é aquele clássico que ficou datado, que às vezes você tem que se esforçar para assistir, mais pela importância em si do que necessariamente pelo ritmo do filme. Não, ainda é um filme bem gostoso e fácil de se assistir. Então, eu deixo aqui a minha recomendação. No caso, eu assisti Carrie, estranhei esse clássico de 76, recentemente no cinema, porque passou no Corujão do Cine Marquise, então eu tive a oportunidade de ver esse filme nas telonas, mas se você quiser ver em casa, atualmente ele está disponível no Prime Video. Claro, né, que isso pode mudar ao longo do tempo, mas se estiver vendo esse vídeo na data do seu lançamento próximo, fica aqui a indicação. É isso, vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, fique bem, até a próxima e tchau, tchau!